Pergunte ao doutor. Oferecimento Hospital Monte Sinai, porque hoje o que importa é poder confiar. Sabin Sinai, o plano de saúde dos hospitais Albert Sabin e Monte Sinai. Hoje no Pergunte ao Doutor, nós vamos tratar de um assunto muito importante. Nós vamos falar de disfagia. Nossa, disfagia. É complicado, hein? Disfagia. Isso mesmo, galera. O que é disfagia? Nós estamos aqui no estúdio com a fonoaudióloga Raquel Tauti. Sobre esse assunto, ela vai falar pra gente o papel da especialidade em diversos setores do hospital, como maternidade, UTI adulto, neonatal, enfim, além do papel preventivo da disfagia nas internações. Raquel, antes de mais nada, um prazer receber você aqui. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, bom dia para vocês, bom dia a todos os ouvintes aí da Transamérica. É sempre um prazer estar falando, né, da fonoaudiologia e a atuação da fonoaudiologia nas diversas abordagens, né, da nossa ciência. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho, né, sobre a disfagia, que é a nossa principal área de atuação dentro do ambiente hospitalar. Então, o que vem a ser essa disfagia? O que é disfagia? Primeiro, é disfagia? Eu quero só corrigir, porque a gente ouve, e muita gente fala disfalgia, eu já ouvi isso muito. Você também deve ouvir isso. Com certeza. A gente, ainda mais leigo, né? Mas é disfagia. O que é disfagia, Raquel? Bom, a disfagia, ela é uma dificuldade, né, que a pessoa tem de engolir tanto a saliva quanto alimentos. E pode trazer algumas consequências, né, como a desnutrição, a desidratação e as pneumonias de repetição, né, que a gente chama de pneumonias por aspiração, que é quando o alimento entra no pulmão. Certo. Antigamente, né, se falava, antigamente não, né, considera-se ainda como um sintoma de uma doença ou do próprio envelhecimento. O próprio envelhecimento. Que a gente chama vai de afrouxando vai afrouxando a musculatura, ela vai enfraquecendo, né? No diafragma, é isso? Não, diafragma não. Das estruturas que participam do processo de deglutição. Tá. Que pode ser uma musculatura relacionada desde o lábio, né, da boca, até a faringe. Olha só. Né? E doenças, por exemplo, como Alzheimer, podem provocar esse tipo de situação. Pode provocar esse tipo de situação. Na verdade, né, o fonoaudiólogo trata da disfagia orofaríngea. Nós temos uma classificação maior, que são chamadas as disfagias altas, onde o fonoaudiólogo atua. Então, acontece quando o paciente tem uma dificuldade de engolir, que vai desde a fase oral, como uma prótese mal adaptada, uma fraqueza na musculatura da língua, uma fraqueza da musculatura do lábio, até uma paralisia de prega vocal, uma paresia, uma ausência de sensibilidade faríngea, né, que às vezes não percebe que o alimento está ali. Isso. E a disfagia baixa, que é a disfagia esofágica, que a gente não atua tão diretamente, porque ela é mais tratada com medicamentos, né? Tá. Que aí é uma dificuldade na passagem do alimento do esôfago até o estômago. Aí já está lá embaixo. Aí já está lá embaixo, isso mesmo. E a classificação dessa disfagia orofaríngea, ela pode ser de origem neurogênica, como você falou, né? No caso do Alzheimer, do Parkinson, dos acidentes vasculares encefálicos, né? Eu citei o Alzheimer porque nós estamos lidando na família com uma pessoa que está passando por isso. Está passando por isso. Isso mesmo. Precisa de um tratamento constante, fonoaudiólogo, enfim, fisioterapia, por causa desse processo. É verdade. Estava, inclusive, ocorrendo pneumonia de repetição. De repetição, exatamente. Aí cabe o fonoaudiólogo ver a segurança da via de alimentação desse paciente e qual que é a via de alimentação mais segura, né? Exatamente. Para esse paciente continuar tomando as medicações, para esse paciente continuar se alimentando, né? Exato. E a gente tem a disfagia, né, da classificação orofaríngea neurogênica, né, que a gente estava dando continuidade aqui. Isso. A mecânica, né, que é no caso do câncer de cabeça e pescoço, ou, né, a gente tem que lembrar aí das laringectomias, né, as glossectomias, tanto totais como parciais. Então, isso dá um impacto muito grande na deglutição.
e também alguns sintomas apresentados por paciente, que normalmente não é câncer só de cabeça e pescoço, mas que às vezes faz o tratamento para o câncer e ele tem, às vezes, seca a saliva, fica com uma dificuldade maior para deglutir, Sim. diminui um pouco a mobilidade da língua, né? Ah, e seca a saliva, isso é um detalhe que eu não sabia. Tem algumas medicações, não só de câncer, né? Sei. Tem algumas medicações que às vezes também interfere no processo de deglutição, né? Tá. Isso o profissional tem que estar muito linkado, porque isso é importante. E é um trabalho muito complexo de vocês. Fazer uma avaliação dessa, não, Raquel? É uma avaliação, para fazer uma avaliação de fono, a gente tem que ser, assim, um detetive mesmo. Né? Nós vamos explorar todas as áreas. Porque, na verdade, o fonoaudiólogo, ele tem, né, dentro da nossa profissão, a interdisciplinariedade. Então, assim, a gente trabalha com otorrino, com gastro, porque todas essas especialidades podem interferir no processo. Todas essas especialidades nos ajudam a entender esse processo de deglutição. E algum dos tratamentos também pode interferir nesse processo. Né, que a gente chama de disfagia medicamentosa também. Né? E a psicogênica. Às vezes o paciente tem uma dificuldade de deglutição, não por questão da musculatura, não por questão de uma doença de base assim, mais grave, mas que também, né? Ô, Raquel, você falou, te interrompendo, você desculpa, porque eu sou muito curioso, não, pode eu gosto de tirar dúvidas. Eu fico é como se eu estivesse no seu consultório. Claro, tá? claro. Eu tenho acompanhado aqui notícias, inclusive está até na pauta aqui para a gente tratar disso. Num outro momento, está acontecendo uma incidência muito grande de câncer de cabeça e de pescoço. Você com certeza tem essa informação. E você falou da disfagia nesse caso que pode acontecer. Isso, de fato, tem se constatado no seu dia a dia, no seu trabalho? Como é que está essa realidade? Assim, você já tem vocês conseguiram mensurar essa incidência aqui na nossa região, por exemplo? Bom, como no hospital, né, no Monte Sinai, a gente tem vários trabalhos dentro das equipes, nós começamos a atender também no OncoSinai. Sim. A gente ainda não tem uma pauta dessa incidência, Sim. mas acontece. Mas vocês já ouviram falar também, com certeza. Tem hospitais aqui em Juiz de Fora que são mais específicos para essas áreas, né? Entendo. A gente tem pouco ainda desses pacientes no hospital. Esperamos que tenhamos mais, porque nesse caso, a fonoterapia, antes do início do tratamento, ela impacta diretamente no resultado de quando o paciente faz a cirurgia e inicia o tratamento mesmo. Por quê? Porque a gente pode trabalhar toda a musculatura que às vezes ele vai perder. A gente vai poder passar, como eu vou fazer, a transferência da função para outra musculatura. Sim. Então, a gente pode fazer várias adaptações para que o paciente continue. Super possível. Cara, que coisa. Super possível. E depois também que faz a retirada, a gente tem N manobras para ajudar esse paciente a deglutir com segurança. Né? E isso é muito importante, porque mantém a qualidade de vida do paciente. Né? Com certeza, isso é fundamental. Fundamental. Nossa, que avanço, hein? Eu não sabia desse processo. Não, tem todo esse processo. Hoje a fonoaudiologia também trabalha com muita tecnologia, né? Hoje a gente usa laser, felizmente, né? Muitas manobras. Não, a gente conta aí com uma série de tratamentos eficazes, né? E isso ajuda bastante o paciente. Eu queria voltar lá no quando eu te falei que deve ser muito complexo, muito difícil para vocês chegarem a esse diagnóstico, essa disfagia, né? Constatar, para saber como tratar. Quer dizer, eu fico imaginando que uma anamnese, que seria o ideal, né? Talvez não seja o suficiente nesse processo para vocês diagnosticar isso? Não, a gente tem que fazer não só a anamnese. A avaliação beira-leito, né? Eu estou falando da avaliação hospitalar, ela é um pouco mais tranquila, porque a gente tem todas as informações desse paciente, né? A gente tem a leitura de prontuário, a gente verifica os exames ali no tempo atual, né? Nós temos acesso às prescrições médicas, onde a gente pode ver toda a medicação, a gente pode trocar com o médico as informações sobre o paciente e tal. Além dessa coleta de informações, né? Claro que em casa os profissionais eles têm que fazer isso de uma forma até mais ampla, né? E vai demorar um pouquinho mais.
Mas a nossa avaliação mesmo, né, depois dessa anamnese, a gente vai ver todas as estruturas, toda essa musculatura que participa desse processo de deglutição desse paciente, né? E nós vamos também fazer a avaliação funcional. Eu tenho que fazer uma avaliação com o alimento. Com o alimento. Para eu saber o que está acontecendo, né? Porque nós temos várias consistências. A gente tem o líquido, a gente tem o pastoso fino, a gente tem o pastoso grosso. Tudo. Nós temos o homogêneo, a gente tem aquele pastoso que está ainda com resíduo. A gente tem a dieta branda, nós temos a dieta branda mais amolecida, a gente tem a dieta livre, né? É muito complexo. Então, nós temos que avaliar, além da gente avaliar todas as estruturas, a gente também tem que avaliar a parte funcional, né? Para a gente saber exatamente o que está acontecendo com esse paciente. Os exames, agora, qual é o papel desta especialidade dentro de um hospital em diferentes setores? Bom, você está falando de exame, assim, eu vou dar só continuidade nessa questão da avaliação, por favor, porque o fonoaudiólogo também, né, é lógico que a nossa clínica é soberana, a nossa avaliação, ela é muito boa, mas ela é bem subjetiva também. Então, às vezes, a maioria das vezes é super importante que a gente faça a avaliação instrumental dessa deglutição. O padrão ouro chama-se videodeglutograma, onde, como se fosse um aparelho de raio-x, eu vou explicar bem a grosso modo. Vamos lá. Né? Como se você fosse fazer uma radiografia, só que essa radiografia está em movimento. Então, eu vou ver todo o processo de deglutição do paciente, desde a boca até o estômago. Nossa. Eu vou ver tudo o que acontece. E não só avaliar, né, qual a fase que está alterada, qual o alimento que ele tem mais risco, mas também quais são as manobras que vão funcionar para ele deglutir melhor, sem risco, que vai proteger essa via aérea dele. Quais são as posturas que esse paciente pode fazer, quais são as consistências. Então, esse exame, ele é bem completo e ele é padrão ouro. Padrão ouro de deglutição. No Hospital Monte Sinai, a gente realiza esse exame. Dessa forma. Dessa forma. E o papel dessa especialidade dentro do hospital, então, em diversos setores, bom, eu acho que fica mais do que evidente, né? Ele é determinante, né? Ele é determinante. E nós temos o privilégio de trabalhar com todas as equipes multi, né? Então, multi. assim, no hospital, quando o paciente entra no hospital, nós já temos uma triagem desse paciente de risco feita pela enfermagem, onde eles vão detectar de um score, de um nível de 1 a 7, se esse paciente apresenta ou não risco de broncoaspiração. Então, nós já somos acionadas para ver se esse paciente... Imediatamente. A gente faz toda a avaliação em menos de 24 horas, né? Para determinar o tratamento que vai ser para determinar aplicado. Qual é o alimento para esse paciente que protege, né, que ele não tenha risco de broncoaspiração. Depois, dentro desse processo de triagem de risco, nós enviamos para esses pacientes o manual de cuidados, todos têm. Todos os cuidadores e familiares têm acesso a isso. A gente manda via eletrônica, explicando o que é disfagia, quais são os sintomas, quais são os sinais, quais são as manobras, que tipo de consistência é ou não, se vai usar espessante ou não. Isso tudo por escrito, o paciente tem acesso a tudo. Isso é uma forma também dos familiares e dos cuidadores terem uma aderência ao processo terapêutico, porque eu entendo aquilo que está se passando com ele, então eu vou fazer o meu melhor, né? Então, eles acabam colaborando conosco e ajudando esse paciente também e a toda a equipe. Para a gente finalizar, é possível reverter esse quadro ou minimizar esses impactos ao longo da vida desse paciente? Tem, sim. Então, assim, só dando uma continuidade do papel do fonoaudiólogo, né? Que nós trabalhamos dentro da unidade intensiva neonatal, dentro da unidade coronariana, dentro da UTI adulto, né? E nosso papel principal aí é prevenir a broncoaspiração, ou seja, a segurança da alimentação da vida desse paciente. E atuamos também no processo de decanulação, quando esses pacientes estão traqueostomizados também, junto com a equipe interdisciplinar, né? O treinamento das equipes de assistência também, na UTI-NEO, a amamentação, né? E para minimizar esses impactos, nada como uma boa avaliação clínica desse paciente, nada como uma avaliação instrumental,
a gente informar os familiares, a gente ter um processo terapêutico que é individual, não tem como a gente falar de uma coisa, né? Mas tem como minimizar esses impactos e muito. Muito E bem. nós estamos aí para ajudar. Ótimo. Raquel, extremamente esclarecedora a sua participação aqui conosco Ai, hoje. Eu que te bom. agradeço imensamente, viu? Bom Muito trabalho para obrigada. você, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá no Monte Sinai. Obrigado pela sua disponibilidade em falar conosco Mas hoje. prazer falar. Tudo Pode de me bom pra chamar você. mais vezes que eu... Ah, vamos, com certeza. bom? A Raquel Tauci é fonoaudióloga da equipe lá do Monte Sinai, do Onco Sinai também, participando conosco, falando de disfagia. Pergunte ao doutor. Oferecimento: Hospital Monte Sinai. Porque hoje o que importa é poder confiar.